Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom dia. Vamos para mais uma live aqui, resolvendo seus conflitos conjugais através da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre os maridos que não ajudam no serviço de casa, né? O que fazer? O que fazer quando você precisa de ajuda e o seu marido não tem o hábito, ou não gosta, ou não quer te ajudar nos afazeres de casa. Talvez você trabalhe fora e também tenha as responsabilidades da casa. E talvez você tenha filhos pequenos ou alguma situação de enfermidade que não está dando conta de fazer, de resolver tudo que você precisa resolver e fazer tudo que você precisa resolver na sua casa. Então hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o que fazer quando o marido não te ajuda nas coisas de casa. Hoje em dia nós temos um índice bem alto de mulheres que trabalham fora e não ficam só por conta do serviço doméstico, mas boa parte das mulheres tem uma carreira profissional, seguem fora de casa, né, a sua vida profissional, e quando voltam para casa ainda tem a chamada dupla jornada, né, de trabalho, porque quando chega em casa ainda tem algumas coisas da casa para poder fazer. Boa parte dessas pessoas não tem condições de contratar empregadas, né, para poder fazer o serviço, e ainda que contrate, ainda sempre sobra uma coisa ou outra para poder ser feita, né? E também a gente sabe que serviço de casa é um serviço sem fim. Parece que não acaba nunca, né? Você sempre tem louça para lavar, você sempre tem roupa para lavar, você sempre tem casa para varrer. Varreu agora, daqui a 30 minutos suja de novo. Limpou a louça, daqui a pouco tem louça de novo lá para poder lavar. Comida, né? O pessoal não para de comer, principalmente nós que temos filhos adolescentes. O pessoal assim, não para de comer. É um negócio... É a nossa realidade aqui, filho adolescente, filho junior. Não é fácil não, o pessoal... dois leãozinhos dentro de casa, né? Então, e tem sempre coisa. A gente coloca, ainda que coloque os filhos para ajudar, ainda vai ter sempre coisas para fazer. E aí, o que fazer se o seu marido não ajuda? Né? Seu marido chega em casa, toma o banho dele, assenta-se no sofá, pega o controle da remoto da televisão, ou então pega o celular ou o computador e vai relaxar. Vai descansar do trabalho, enquanto talvez você que trabalhou não tenha essa oportunidade, né? A gente precisa primeiro tentar entender os motivos, né? Sem querer chamar os maridos de preguiçosos, né? Sem dizer, deixando esse lado da preguiça de lado, porque talvez seja preguiça mesmo. A gente tem dois motivos que podem ser os motivos pelos quais seu marido não tem te ajudado. Primeiro, foi a criação dele. Ele não foi ensinado. Muitos maridos não foram ensinados pelas suas mães. A sua mãe, ou de repente ele foi criado pela avó, pelos tios, enfim, ele não teve um ensinamento de que ele deveria também fazer serviços domésticos. Ele foi criado como um menino que recebia tudo na mão e que foi criado também com uma certa dose de machismo, que é a segunda opção. Talvez ele tenha sido criado dizendo que homem não faz serviços domésticos, né, de casa, serviço para mulher. Talvez ele tenha sido criado assim,
e talvez a mãe dele tenha criado ele de uma maneira equivocada, errada, e não tenha ensinado seu esposo a fazer o serviço doméstico. Segunda opção, talvez o segundo motivo pelo qual ele não te ajude, é machismo, seja machismo mesmo, de que homem só trabalha fora, que homem não trabalha dentro de casa. Eu conheci um senhor que dizia isso, né? Quando eu ia na casa dele e queria lavar a louça, ele dizia, não, isso é serviço de mulher, a mulher que faz essas coisas. Então, a gente tem muitas pessoas que dizem isso, infelizmente foram criados assim e que pensam assim. Acham que serviço de casa é um serviço só para mulher, que homem não pode, não deve fazer esse tipo de serviço. Essa posição machista mesmo, né? Essa posição completamente equivocada, um posicionamento, não vou nem dizer do passado, tá? A gente não pode nem dizer assim, isso é do passado, porque a gente tem exemplos na história dos nossos tataravós e bisavós que ajudavam em casa, né? Os homens ajudavam. Isso é coisa de gente machista mesmo, que acha que o homem não pode ter serviço doméstico, fazer serviço doméstico. Então, o que fazer? O seu marido não ajuda em casa, primeiro o que fazer? Nós vamos passar aqui 4 dicas daquilo que você deve fazer para reverter isso aí, né? Primeira coisa é você conversar com ele e demonstrar o que você precisa de ajuda. Demonstrar isso não só falando, mas na prática também. Porque quando a mulher está sozinha no serviço doméstico, as coisas vão acumulando aos poucos, porque ela vai cansando, não é? Ela não dá conta de tudo, não tem como dar conta, especialmente se a família tiver alguns filhos. Ela não consegue dar conta, e chamar o esposo e falar com ele que você precisa de ajuda e demonstrar na prática, levar e mostrar para ele, tá vendo, olha, essa pilha de roupa, tá vendo essa pia suja, tá vendo isso aqui, tá vendo? E demonstrar para ele na prática de que você não para um segundo, que você está trabalhando o tempo todo e que você precisa de ajuda. E você pode aproveitar e mostrar para os seus filhos também, né? Nós vimos um vídeo no Japão, crianças muito pequenas que nem sabiam falar ainda, mas já jogavam suas roupinhas dentro do cesto de roupa suja. Isso é uma ajuda, né? Não deixar as coisas jogadas no chão, ensinar os filhos a guardarem seus brinquedos e falar, né? Falar pro seu marido, olha, eu estou precisando de ajuda. Muitas vezes eu me senti sobrecarregada e eu não falei nada, achando que era óbvio que eu estava sobrecarregada e que eu não parava de fazer as coisas, e que o Marcos precisava perceber isso sozinho, porque era tão óbvio, ele estava me vendo. Eu estava lá o tempo todo, e faz isso, e lava isso, e arruma aquilo, e lava a roupa, estende a roupa, e tira a roupa, e dobra a roupa, e guarda a roupa, e faz comida. E eu achava assim, não, é tão óbvio, eu não preciso falar. E uma vez, chateada, ele perguntou por que eu estava chateada, e eu falei assim, mas eu tô aqui fazendo um monte de coisa, você não me ajuda? Aí ele falou assim, mas você não me pediu ajuda. Eu não sabia que você precisava de ajuda. E aquilo pode soar falso pra gente, mas não é. Não é. Realmente nós precisamos pedir, verbalizar. Nós precisamos, e isso depois de uma conversa, né? Depois que fala, olha, realmente tem sido pesada a rotina para mim, eu preciso de ajuda.
Então eu gostaria, se você puder sempre tirar o lixo, se você puder, por favor, quando vocês terminarem, né, de comer, um lanche da tarde, nem sempre a gente está no mesmo lugar onde, aqui em casa é muito comum as crianças irem na cozinha se virar, crianças que não são mais tão crianças assim, se viram, vão lá, faz um ovo cozido, uma banana da terra cozida, mas eles podem tirar os pratos da mesa, eles podem jogar a casca do ovo, a casca da banana dentro do lixo, não precisa ficar em cima do prato e em cima da mesa. Né? Tudo isso é uma ajuda. Né? Não necessariamente, sujou, vai ter que lavar. Né? Algumas casas têm essa regra. E se isso foi um hábito criado, não há nada de errado nisso. Que bom, que bênção. Já está ensinando também todos da casa a manterem limpo o espaço, né? É responsabilidade da mulher administrar essa questão da casa, a limpeza, o cuidado com a casa, com a roupa, com os filhos, com o marido, mas ser responsável não significa que eu tenha que fazer tudo sozinha. Eu posso e devo, né, criar o hábito dessa ajuda. E quando o nosso marido ele aprende a fazer isso, ele também está ensinando os nossos filhos a fazerem isso. Né? Mas cabe a nós falar, nós precisamos conversar sobre essa ajuda que nós estamos precisando. E muitas vezes o Marcos me ajudou fazendo coisas que ele achava que estava me ajudando, mas não estava. E aí eu tive também que falar, olha, mas nisso você não está me ajudando. Eu preciso de ajuda naquela outra coisa que eu preciso de ajuda. Isso aqui já está tudo encaminhado, isso aqui não precisa fazer agora, eu vou fazer daqui a pouco. Eu preciso agora de uma ajuda urgente em tal parte. É importante falar, porque talvez você realmente tenha alguma prioridade, alguma urgência, que você esteja fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo e você sabe que aquilo tem que estar resolvido até tal hora, né? Alguma situação que vai acontecer e você então fala, não, isso aqui não, eu não preciso de ajuda nisso. Por favor, você poderia fazer aquilo para mim? Né? Para mim, no sentido de sua responsabilidade, mas a família é uma equipe, né? E nós devemos nos ajudar. Então, essa coisa da cooperação mútua, ela é muito importante não só para a arrumação da casa, mas na educação dos filhos. Porque às vezes o esposo, ele também não participa da educação dos filhos. E é preciso chamá-lo a participar dessa educação. A gente já encontrou alguns casais assim com alguns conflitos por causa disso. Porque o esposo não ajuda em casa, ele não coopera com o bom andamento da casa. Ele acha que é só trabalhar, trazer dinheiro para casa, entregar o dinheiro, o cartão ou o dinheiro, talão de cheque ou dinheiro na mão da esposa e ponto. Ele já fez a sua parte na família, né? Na ajuda, já cooperou. Não é só isso. É preciso que ele participe e interaja nas outras coisas, porque esse ato de trazer dinheiro para casa, isso aí qualquer gestor faz, né? Ele é esposo, ele é marido, ele é o líder da casa, ele precisa participar intensamente, não só do sustento, da provisão do lar financeira, mas participar também da provisão espiritual, participar também na cooperação da limpeza da casa, do cuidado da casa, na educação dos filhos, né? Também na provisão moral, sendo referência para a esposa e para os filhos. Isso tudo, a mulher não pode achar que isso é óbvio na cabeça do esposo e nem o esposo achar que isso é óbvio na cabeça
da mulher. Não, não. O casamento é um ambiente onde nós crescemos para sermos cada dia mais santos, para sermos mais parecidos com Jesus. E nesse crescimento nós vamos cooperando para que um se pareça mais com Cristo, para que nós cresçamos. E para que a gente coopere, é preciso que a gente ensine um ao outro. É um lugar onde nós precisamos ter um coração ensinável, dentro do casamento. Então é preciso, primeira coisa, seu marido não ajuda, não coopera no serviço doméstico, na educação dos filhos, não. Então é hora de chegar, chamá-lo para conversar, para demonstrar isso, que você precisa de ajuda, que ele precisa cooperar, que ele precisa participar da cooperação mútua dentro da casa, né, do serviço do lar também. Segunda coisa que eu preciso fazer, uma outra estratégia, uma outra dica crie pequenas tarefas. Assim que você conversar e que você demonstrar que precisa de ajuda, agora é hora de você criar algumas pequenas tarefas para ele. Não é hora de você dizer assim, olha, tá bom, então você já viu que eu preciso de ajuda. Tá aqui a vassoura, tá aqui o balde, faz uma faxina na casa agora. Não é isso. Você já espantou o homem já, né? Falou, mas agora que eu aprendi que eu preciso ajudar no serviço doméstico, já vou entrar na faxina. Então, é tudo a seu tempo, né? E você pode criar e delegar pequenas tarefas para ele. Eu cresci ouvindo meu pai dizendo assim, o lixo é do homem. Ou ele dizia assim, o lixo é do marido. Ele dizia, por quê? Porque ele sabia que ele tinha todos os dias que pegar o lixo e colocar lá do lado de fora, no local adequado, na lixeira, lá do lado de fora da casa dele, o lixo. Ele sabia, e ele ia pegando, no final do dia, assim, ele ia pegando os lixos todos da casa, né, dos banheiros, da cozinha, do quintal, ele ia pegando os lixos, juntava tudo num lixo maior e saía pela casa dizendo, o lixo é do marido. Essa cena eu vi repetir-se algumas vezes, o meu pai falando. Logicamente ele não levava só o lixo, né? Ele fazia outras coisas, mas crie tarefas, pequenas tarefas, para que ele já vá se ambientando, né? Sim, e a gente não pode, é muito normal a gente pensar que é óbvio. Eu tenho muito isso, mas é óbvio pra gente que já sabe. É óbvio qual é o produto de limpeza que vai usar para lavar um banheiro, para tirar o pó dos móveis. É óbvio pra gente, para eles não é óbvio. O pano que vai qual o pano que pode usar? Se eu não falar mais de 20 anos, eu tenho que falar qual é o pano que pode fazer isso ou aquilo. Não é o pano de prato. Senão vai o pano errado. Né? E que bom que eles já entenderam que eles precisam me perguntar mãe, posso passar esse pano aqui para limpar a mesa do café da manhã? Que bom que perguntam, né? Porque muitas vezes lá atrás já não perguntaram. Não é óbvio para eles. A nossa mente é que pensa essas coisas, é que sabe essas coisas. O Marcos foi ensinado, na criação dele, ele foi ensinado a ajudar em casa. A mãe dele teve períodos bem doentes e eles todos faziam, né, se dividiam nas tarefas, né? Mas mesmo assim, para ele não é óbvio um monte de coisa. Porque saber fazer uma coisa ou outra, ou saber várias coisas, não significa que sabe... que sabe como você adquiriu aqueles produtos pensando e baseado no que vai ser usado aquilo ou aquilo outro. Não é óbvio para eles, nós precisamos falar. Olha o que diz aí o profeta Zacarias, capítulo 4, verso 10.
Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorre toda a terra. A cena aqui, essa cena que o profeta Zacarias está narrando é o seguinte: estava começando a reconstruir o templo. Zorobabel foi o homem que administrou a construção do templo, né? E estava nesse começo aqui. E os inimigos de Israel, da nação, olhavam para aquela cena deles pegando pedra por pedrinha para poder reconstruir o templo e desprezavam isso, e sorriam, e zombavam disso, dessa reconstrução. Aí Deus diz assim: olha, esses que estão desprezando esses pequenos começos ainda vão se alegrar, vendo o prumo, ou seja, o prumo que vai erguer as paredes, né, que vai ser colocado nas paredes. São esses pequenos começos aqui, não despreze isso, essas pequenas tarefas. Mas eu vou falar com ele só para ele passar um pano na mesa? É só para lavar um garfo? Mas ele vai só guardar a louça no armário? É tão pouco perto de tudo que eu faço. Vai só pegar o lixo, juntar o lixo, colocar lá. Não despreze essas pequenas tarefas. Isso é só o começo. Um dia ele vai estar fazendo faxina na casa, né? Um dia ele vai estar cozinhando, fazendo faxina na casa. Mas não despreze os pequenos começos. Tá? Então, delegue algumas pequeninas tarefas. Se o seu esposo não ajuda em casa, não foi ensinado, depois de conversar com ele, demonstrar que você precisa que ele chegue do trabalho e ajude, você mostra para ele quais são as tarefas pequenas, para que ele vá acostumando, vamos dizer assim, ganhando gosto, né, por ajudar. O Marcos começou ajudando, sabe o quê? Começou ajudando a lavar o banheiro quando eu estava grávida do nosso primeiro filho. Depois, não me lembro quanto, mas mais para o final da gravidez eu não conseguia mais lavar o banheiro, eu não conseguia agachar, era um banheiro pequeno, eu muito barriguda, eu não conseguia fazer isso. Inclusive eu chamava o Marcos na hora do banho para lavar meus pés, porque eu também tinha medo de escorregar, desequilibrar e cair. E o Marcos começou a ajudar nessa época, nessa fase, né, que eu não estava conseguindo limpar aquele cômodo, o banheiro da casa. E ele começou ajudando no banheiro. Mas você sabe que em 2020 eu tive depressão, pânico, síndrome de burnout e o Marcos fez tudo. No ano de 2020 o Marcos assumiu a casa. Ele e o nosso filho mais velho, né? O nosso filho mais velho lavava a louça, o Marcos cozinhava e eles juntos, e o pequeno ajudava, né? Auxiliando nas atividades, lavava o banheiro, né? O Estevão, o menor, lavava o banheiro, mas foi o ano todo, até março do ano passado, ele fazendo tudo com os nossos filhos, porque eu não conseguia lavar um copo, nem um copo eu não conseguia. A partir de março de 2021, eu comecei a lavar a louça, mas eu não conseguia lavar tudo. Eu lavava um pouco, logo eu me cansava, sentava no sofá e pedia para o Timóteo: filho, você pode terminar de lavar? A mamãe não consegue continuar. Hoje eu já consigo lavar a louça sozinha. As coisas foram melhorando aos poucos, né? Mas algumas coisas eu ainda preciso de uma ajuda maior do que eu precisava antes desse tempo em que eu fiquei muito, muito doente. Depois juntou com o Covid, né? Que eu peguei 3 vezes, apesar de que a primeira vez que foi mais pesada, mas fiquei com uma sequela na perna esquerda, e algumas coisas eu preciso da ajuda deles. Durante
2020 e 2021, quem calçava o meu sapato ou era o Marcos, ou era o Timóteo, ou era o Estevão, porque eu não conseguia me calçar sozinha. Na época do frio, nós moramos aqui em Santa Teresa e faz bastante frio. Eu não conseguia colocar meia sozinha. Todas as vezes, os meus filhos ou o Marcos, quem tivesse mais perto, eu chamava para me calçar, para calçar meia em mim. Isso não tira a liderança deles, a posição de liderança dele, né, do Marcos como meu esposo. Isso também não tira a minha responsabilidade de cuidar da casa, né? Não estar conseguindo fazer ainda algumas coisas não tira a minha responsabilidade, por exemplo, das coisas estarem nos seus devidos lugares, de ter os ingredientes corretos para uma alimentação saudável. Nós continuamos sendo as responsáveis do lar, nós estamos apenas recebendo ajuda, né? Mas a gente está na supervisão, a gente está dando a direção, e é lógico que aqui eu não estou levando em consideração pessoas, tanto o homem tanto o marido quanto a esposa, que estão aproveitando dessa situação de forma preguiçosa ou agindo de má fé. Não é, nós não estamos levando em consideração isso aqui, apesar de que nós não podemos fugir dessa realidade, né? Tem pessoas que descansam nessa ajuda, né? Eu vou deixar, cansei, vou deixar, vou fazer outra coisa porque eu sei que ele vai fazer. E vice-versa, né? Eu vou fingir aqui que eu estou muito cansado e ela se vira aí. A gente não está levando isso em consideração. O fato é que nós precisamos nos ajudar. Do mesmo jeito que muitas vezes você, mulher, saiu para trabalhar, para que você possa ajudar no sustento da casa, o contrário é verdadeiro também, né? O contrário também é verdadeiro. O seu marido pode te ajudar nos afazeres domésticos. Às vezes alguns homens dizem para mim assim, mas eu chego do trabalho um bagaço, cansado. Aí eu digo para eles, sim, mas quando você chega do trabalho, a sua mulher também está um bagaço, porque ela trabalhou o dia inteiro. Seja em casa ou fora. Seja em casa ou fora. E quando você chega, você toma banho e senta na frente da televisão. E ela continua. Então, nada mais justo do que você chegar e ajudar a sua esposa. E eu digo para eles, se você chega e ajuda, o trabalho dela que iria até 10 horas da noite, vem para 7 horas da noite. Aí você tem até de 7 às 10, 11 horas da noite para poder curtir a sua esposa e seus filhos e sua casa. Então ajude, não é? Uma outra dica que a gente queria dar para vocês é o contato com casais que se ajudam, tá? O seu esposo não ajuda em casa nas tarefas, então coloque ele em contato com casais onde um casal onde tenha um esposo que ajuda em casa. Procure, isso você vai encontrar. Você vai encontrar a casa de um ou de outro que o esposo ajuda em casa. Para que isso? Para que ele veja. Ele vai ver na prática, vai ver que não é uma coisa que você está pedindo porque você é a chata ou você é aquela que não está dando conta do seu trabalho. Para ele ter um exemplo, né? Existe essa realidade em outras casas também. Nós já tivemos isso, por exemplo, uma vez um casal visitou a nossa casa e eu não lembro o que eu estava fazendo, se eu estava varrendo a casa ou estava lavando a louça, eu não lembro o que eu estava fazendo, eu sei que eu ouvi a mulher falando assim, tá vendo? Olha lá, ele faz isso, né? Ela estava demonstrando para ele, que havia alguém, que os maridos podem ajudar dentro de casa. É lógico que você não vai fazer isso num sentido de provocação, não é? Você vai fazer isso não é para jogar na cara, com espírito de mansidão, de brandura, não é para jogar na cara não, que aí piora a situação, mas leve.
E nos primeiros contatos você não precisa nem dizer nada, ele vai ver que o marido ajuda dentro de casa. Tá bom? Provérbios, capítulo 27, verso 17. Com o ferro, como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Tá vendo? Então esse amigo aí que ajuda a mulher em casa vai ser como se fosse um ferro afiando o seu esposo, tá? Amolando o seu esposo. É o discipulado, né? Discipulado natural. Natural. Na prática, né? Natural. Então procure casais, você vai encontrar. Deus vai colocar no seu caminho casais. Olha a Deus e diga, Senhor, eu preciso de um casal onde o marido ajuda a esposa. Aponta aí, mostra um casal para que eu preciso muito de ajuda. Às vezes a gente ignora isso, tá? A gente acha que isso é uma coisa menor. Vou lidar com isso. Ele nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Não existe isso. Isso é uma coisa que tem trazido muitos conflitos para o casamento. A gente já cuida e cuidou de casamentos que estão em conflitos por causa disso. A mulher tem uma hora que não suporta, não aguenta, o cansaço invade, aí ela entra em depressão, não é? E o cansaço, aí vem doenças relacionadas a esforços repetitivos. Então, isso traz conflito para o casamento. Então, é uma coisa séria que nós estamos falando. Não tem disposição, né, para relação sexual. Isso também é muito comum. Sim. Mulheres que não querem ter relação sexual com seus maridos porque estão exaustas, né? E o marido chega pedindo ajuda, achando que a mulher é fria, achando que a mulher não se sente mais atraída, achando que tem algum problema. E o problema está nisso, está no cansaço, né? E na falta de discernimento do marido. Mas em relação a isso, a ter exemplos, né? Exemplos práticos para que o marido conheça, isso serve também para os nossos filhos. Tem um amigo, eu falo nosso porque ele já é amigo nosso, né? A família é amiga, mas o adolescente, muito amigo do meu filho, também adolescente, do Timóteo, ele foi ensinado, não sei desde quando, mas desde que eu conheço ele é assim. E ele não é assim comigo, não é assim para me agradar, ele realmente é assim, ele foi ensinado, ele faz isso na casa dele, ele ajuda, ele tem responsabilidades na casa dele, né, o João Carlos. E ele é incapaz de ir na casa de uma pessoa sem levantar depois do almoço e oferecer ajuda para lavar a louça e retirar a mesa e sempre ajudar de alguma forma que ele não seja invasivo na casa da pessoa, mas sempre com muito zelo, sempre com muito cuidado. Você vê que aquilo já é um aprendizado, né? Dá para ver que é muito claro que não é Não é forçado. Não é forçado para ser elogiado, é dele. E nós tivemos há 4 anos um retiro de adolescentes e ele estava nesse retiro e tinham várias tarefas que eram divididas entre os adolescentes, né? E uma delas, no banheiro dos meninos, das meninas também, mas ao final dos banhos precisava enxugar os banheiros, né? E aí a gente resolveu dar um prêmio para o adolescente que melhor havia se comportado, para o adolescente que melhor havia se destacado de alguma forma, né, no retiro, e ele ganhou. E eu lembro que ele não enxugava o banheiro, ele lavava o banheiro. O banheiro dos meninos, que a gente imaginava que ia ser o mais sujismundo, né? Era o mais limpo. Porque ele não apenas enxugava, mas ele lavava, e não só na escala dele. Quando ele chegava e via que não havia sido feito, ele não ia atrás brigando. Eu estou falando de um adolescente. Ele não ia atrás querendo saber quem era o da escala. Ele ia fazia. E fazia.
Isso foi um grande testemunho. E isso me encorajou muito. Existem algumas mães, eu sou um pouco assim, quem me ajuda, um pouco ou talvez muito, quem me ajuda a não ser assim, a sair desse pensamento é o Marcos. Muitas vezes eu me encontro com um pensamento machista ou cheio de pena. Ai, coitado do meu filho, já estudou tanto, já fez tanto isso, tá cansado, não vou pedir para ele. E o Marcos me dá um chacoalhão. Não, vai pedir sim, eu também tô cansado, você também tá cansada. Todos nós estamos cansados e precisamos fazer. Então vamos dividir as tarefas, né? Muitas vezes a gente quer poupar, existem mães que querem poupar seus filhos. Muitas vezes eu me vejo assim, só quando eu não tenho mais saída é que eu peço, mas está errado. E o João Carlos foi, a Neide, a mãe dele, né, uma irmã em Cristo muito querida e amiga minha, me encorajou. E ela me encorajou não falando, Ângela, você tem que fazer. Não, eu vendo aquilo que ela ensinou e como o filho dela age. Isso tem me encorajado sempre a ensinar os meus filhos. Muito bem. A última dica que a gente queria passar para você é orar pela mudança interior. Ore, porque isso é um problema do coração, né? O coração precisa mudar dele, precisa ser atingido. E lá dentro, no interior do coração, só Deus. Só Deus. A gente pode fazer o que for, mas lá dentro no coração o Senhor precisa tocar e Ele precisa abrir a mente e o coração para esse toque do Espírito Santo de Deus. Então, a última dica é ore para que haja mudança interior. E aí o Salmo 86:7 nos ensina algo. Não há entre os deuses semelhantes a ti, Senhor. 86:7. Desculpa. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Clamo a ti por quê? Me respondes. Porque o Senhor responde. Então você pode orar pela mudança do seu esposo, nesse quesito de ajudar dentro de casa. Você pode orar. Por quê? Porque Deus vai responder. É porque às vezes a gente ora por tanta coisa, né? A gente ora por tanta coisa que a gente julga ser mais importante e esquece de orar por isso. É preciso orar por isso, para que Deus mude. Olha, Senhor, eu preciso de ajuda. O meu esposo não me ajuda em casa. Por favor, toca no coração dele. Um outro texto é Jeremias 33:3. Olha a promessa de Deus. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, invoca-me e eu vou responder. Deus responde. Não despreze a oração, não despreze o Deus que diz que vai responder, não despreze isso. Creia, acredite nisso. Ore a Deus todos os dias, né? Não só desses passos que nós falamos aqui no começo, mas ore todos os dias pedindo, Senhor, toque no coração dele. Eu preciso de ajuda, eu estou cansada, eu preciso de muita ajuda, eu preciso que ele colabore, eu preciso que ele coopere no serviço doméstico, né? Na criação dos filhos. Eu preciso que ele participe do lar, aqui dentro de casa, não só trazendo dinheiro, mas também participando nas outras coisas. Ore, Deus vai responder. Amém. Amém? Então é isso aí que a gente queria falar hoje. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um bom final de semana. Hoje é sexta-feira, né? Que você crie, como uma mulher sábia, que você crie um ambiente de harmonia no seu lar para que vocês passem um final de semana abençoado. Vão passear juntos, né? Se tiver sem dinheiro, vai numa pracinha, vão jogar uma bola, vão pular amarelinha, pular corda, vão assistir um filme, comer uma pipoca. Quem mora perto da praia, vai na praia, né? Tem Sim. Picolé, que é baratinho, e está resolvido o problema. O importante é estar junto. Sim, que Deus abençoe você.